Oi gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso vídeo desse canal. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história com a alimentação para que vocês me conheçam um pouquinho melhor e para que vocês entendam como eu estou aqui hoje. Vamos lá? Bom, a gente começa pela minha infância. Então senta aí, você pega um chimarrão, você pega um café, que vai demorar a nossa história de hoje. Gurias, então é o seguinte, na minha infância, eu fui uma criança obesa. Só que quando eu falo em obesidade, eu não tô falando de uma criança gordinha, eu tô falando de uma criança obesa. Como essa foto aqui. Essa era eu com 5 anos de idade. E nesse tempo eu comia muito, realmente, e a minha mãe me dava muita comida porque ela queria suprir a falta da presença física dela comigo, porque ela trabalhava o dia inteiro fora, com comida. E foi o maior ato de amor que ela podia fazer por mim naquele momento. E aí eu até me lembro que eu saía da escola e eu passava na loja de roupas que ela trabalhava e eu ficava escondida no provador de roupas e ficava comendo. Aí ela trazia, tinha um mercadinho ali do lado, e ela me trazia sempre salgadinho, todinho, refrigerante, bolachinha recheada, chocolate, enfim. E eu comia muito porque eu gostava de comer, né? Só que nesse tempo da minha infância, eu sofria muito bullying na escola, porque eu era uma criança muito obesa. Então eu me lembro que os meus colegas, eles grudavam chiclete no meu cabelo, eles faziam eu comer terra, faziam eu comer areia, eles não deixavam eu apresentar trabalho, eles me excluíam dos grupos. E naquele tempo, hoje eu tenho 24 anos, naquele tempo, imagina, 19 anos atrás, não se falava em bullying, mas o que eu sofria era bullying, pelos nomes, pelas piadinhas, pelos apelidos, pelas músicas que eles cantavam e faziam piada. Então tudo isso foi ficando onde? Na minha cabeça. E eu fui crescendo com tudo aquilo ali. E aí, eu fui crescendo e eu até ia em nutricionista. Até minha mãe já me levava em algumas nutricionistas. E eu me lembro de uma imagem muito clara de que eu fui numa nutricionista e eu era uma criança, né? E ela falou pra mim assim, para de comer revirado de feijão. Gurias, revirado de feijão, pra mim, é uma... Eu não sei se vocês comem, mas é uma comida pra mim que tem um sentimento tão grande, porque o meu pai faz pra mim essa comida até hoje. Então, desde que eu me conheço por gente, eu já comia revirado de feijão. E ela simplesmente não ligou pro meu sentimento, para as minhas emoções, porque eu senti em relação ao revirado de feijão. E aí, obviamente que eu seguia um tempo e depois eu parava de seguir, né? E eu fui crescendo e eu fui entrando na minha pré-adolescência. E na minha pré-adolescência eu estava assim. Essa era eu na pré-adolescência. E aí eu continuei comendo, com tentativas frustradas de ir à nutricionista, e eu entrei pra minha adolescência. E na adolescência eu estava assim. Exatamente, essa era eu na adolescência. E aí, gurias, em 2012 eu descobri intolerância à lactose, tá? Isso nós estamos em 2020, vai fazer 8 anos. E aí, há 8 anos, aqui na cidade onde eu vivo, né, Sananduva, que tem 15 mil habitantes, 15, 16, não tinha nada para intolerante à lactose. E aí o que aconteceu? Eles tiraram a minha comida da noite pro dia. Então veio o resultado do exame de noite e a partir daquele momento acabou tudo que eu comia até aquele tempo, que eu comia em abundância. E aí eu me lembro até que a gente tinha que ir para Passo Fundo
pegar litros de leite sem lactose, que era a única coisa que tinha, mas não tinha nada do que tem hoje, simplesmente não existia. O que vocês acham que aconteceu comigo quando retiraram tudo que eu comia? Eu emagreci, lógico, e olha como que eu fiquei. Emagreci bastante, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Passou um ano que eu tava emagrecendo, que eu não tinha o que comer, chegou as enzimas lactase. As intolerantes que estão me ouvindo sabem bem o que é. E aí eu lembro que a gente importava dos Estados Unidos, porque ainda não tinha laboratório no Brasil que produzisse. E eu lembro que quando chegou, quando tava pra chegar, eu fiz uma listinha de todos os alimentos que eu ia comer quando ela chegasse e grudei na geladeira. Aí quando a enzima lactase chegou, eu comecei a comer tudo em abundância, em quantidade, tudo aquilo que foi retirado de mim por um ano. O que vocês acham que aconteceu comigo? Comecei a engordar de novo, então eu fiquei assim. E aí, gurias, quando eu comecei a engordar de novo, que eu me desfiz daquele corpo, eu fui por um outro método um pouco mais restritivo. E aí eu comecei a tomar sibutramina. Vocês conhecem sibutramina? Sibutramina é um medicamento que é usado no tratamento de pessoas com obesidade, mas é usado com acompanhamento médico. E eu fiz uma importação totalmente escondida da minha família e tomei sibutramina por 2 meses, sem acompanhamento nenhum, eu sozinha. E aí, eu tomei sibutramina por 2 meses e o que vocês acham que aconteceu comigo? Bom, eu cheguei no meu menor corpo da vida, foi quando eu tomei sibutramina, porque eu fiquei exatamente assim. Extremamente magra, extremamente magra. Eu ainda lembro que os shorts que eu tava usando nessas fotos eram shorts tamanho 34 e ainda ficava um pouquinho largo na cintura. Então, o que aconteceu comigo? Eu parei de tomar sibutramina e pensei assim, bom, agora que eu já estou magra, eu posso fazer o quê? Comer de novo, porque eu já tô no corpo dos meus sonhos. Imagina, vocês viram todas as fotos até agora, uma criança com obesidade, e você se vê naquele corpo, pra mim era o corpo dos meus sonhos. Então eu parei de tomar sibutramina e voltei à vida normal. Só que eu voltei com a vida normal e não tinha mudado aqui. Então eu comecei a fazer o quê? Isso aí, engordar de novo. E quando a gente usa um método tão restritivo assim, a gente não engorda só aqueles quilos que você perdeu, você sempre engorda um pouquinho a mais. E aí, eu comecei a ficar desse jeito. Claro, comecei a recuperar todo o peso de novo. E aí, quando eu vi que eu tava ganhando peso de novo, eu fui para uma outra tentativa. Bulimia. Vocês conhecem bulimia? Sabem o que é? Bulimia é um transtorno alimentar que consiste na pessoa ingerir grandes quantidades de comida e induzir um vômito logo depois. E obviamente eu fiz isso escondida dos meus pais. E eu comecei a fazer isso uma vez por dia, depois de uma vez por dia eu comecei 2 vezes por dia. E aí não era todos os dias, era 3 vezes por semana, e aí começou a ser 4 vezes por semana, depois de todas as refeições, até que eu perdi o controle da situação e eu estava fazendo depois de cada refeição todos os dias. E eu evitava de sair nos lugares porque eu não podia vomitar. Então eu só ficava em casa porque eu queria comer e vomitar. E eu fiquei assim por 3 meses, sem contar pra ninguém. E quando a gente fala de um transtorno, isso é muito sério. Nós precisamos de acompanhamento psicológico para poder sair desse transtorno e ser tratado. Só que eu tinha medo de contar, porque eu tinha medo do julgamento de novo das pessoas. Porque como eu fui muito julgada até aquele tempo, de todo o meu peso, de toda a minha infância, eu tinha medo de contar para os meus pais e ser julgada. Mas é óbvio que eles não iam me julgar nunca. Eles iam fazer o quê? Me levar para ser tratada. Mas mesmo assim eu fiquei com medo. E aí eu honro muito a Deus por isso, porque foi Ele que me tirou dessa situação para que eu conseguisse parar
de induzir o vômito. Se não fosse Deus, eu não sei o que teria acontecido. Porque depois que eu terminei os 3 meses, eu percebi algumas coisas. A primeira, eu não tinha emagrecido, porque a bulimia não emagrece. Então eu estava exatamente no mesmo corpo que eu estava quando eu comecei a bulimia. E as outras coisas que eu percebi foi, lesionou muito meu estômago, porque vocês imaginam, eu secretando suco gástrico todo esse tempo, todos os dias. Então eu comia e meu estômago inchava, ele doía, aí eu tinha azia com frequência porque lesionou meu esôfago, aí minha gengiva sangrava com muita facilidade, não precisava nem escovar os dentes para sangrar, ela estava extremamente sensível, muito machucada. E aí eu parei por ali, né? Só que eu ainda não estava no corpo que eu queria, então eu comecei a fazer o quê? Dietas restritivas, todas aquelas que você conhece, eu testei. Então eu fiz, cada semana eu trocava, né? Então eu fiz uma semana a dieta do ovo, na outra a dieta da sopa, a dieta do shake, ainda me lembro aí na farmácia comprando os potes de shake. Eu fiz a dieta da lua, do tipo sanguíneo, a dieta do Can, a dieta dos pontos, a low carb, enfim. Fiz vários tipos de dietas. E aí eu consegui emagrecer, imagina, eu tava forçando o meu corpo ao extremo. E aí eu fiquei nesse corpo aqui, ó. Eu tava magra. Foi quando eu entrei pra faculdade de nutrição. E aí eu entrei pra faculdade de nutrição em 2014 e pensei assim, bom, todos os meus problemas agora estão resolvidos. Imagina, eu vou ser nutricionista, né? Acabou problemas. Eu conto ou vocês contam? Gente, na época da faculdade foi a minha maior oscilação de peso. E eu me lembro até que os meus colegas estranhavam, porque enquanto tinha as aulas eu tava num corpo. Eu ficava de férias, vinha pra casa, eu estava entrando em outro corpo, eu chegava na faculdade com outro corpo. Então eu tive muita oscilação de peso, porque eu não tava tratando aqui. Gurias, no último ano da faculdade foi 2017. Eu estava desse jeito. Não dá pra acreditar, né? Eu sei que você tá pensando isso. Em 2017 foi o meu maior período de compulsão alimentar. E era onde eu estava com 14 a 15 quilos a mais do meu peso normal, que é o que eu tô hoje. Hoje eu peso em torno de 60 quilos. Nessas fotos eu tava com 74 a 75 quilos. E o problema não era o peso, era o que eu fazia, porque eu comia escondido. Que naquela época era meu namorado, hoje é meu noivo. Eu comia escondido dele. E eu lembro que eu ia no shopping, a gente morava perto do shopping, eu comprava barras de chocolate, comia inteirinha antes do Gabi chegar em casa, escondia no lixo, botava o guardanapo por cima pra ele não perceber. E ele nunca percebeu. Homens, né? E aí eu pensei assim, chegou um momento que eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou me formar ano que vem, né, em 2018, e eu vou ajudar alguém se eu não tô conseguindo me ajudar, se eu tô comendo escondido, se eu tô com vergonha do meu corpo, se eu tô tendo episódios de compulsão alimentar frequentes, né? E aí eu preciso tratamento, E aí foi que eu fui buscar terapia, e eu fui tratar a primeira coisa, a mente, porque até aquele momento, pra mim não existia equilíbrio. Não tinha como pra mim pensar que numa dieta pode comer pão, jamais. Pra mim era 8 ou 80, ou você come ou não come, acabou, né? Não existia, pra mim a dieta era sofrimento, era restrição. E aí eu fui estudando sobre como é que o nosso corpo se comporta, como é que o nosso cérebro se comporta. E eu fui estudando e fui testando em mim. E eu vi que aquilo dava certo, que era possível você emagrecer sem sofrimento, sem restrição, sem estar numa dieta extremamente restritiva, e que quando você comia algo fora, não era o fim do mundo. E aí eu comecei a emagrecer, e eu fiquei assim. Que é como eu estou atualmente. E para alguém que passou a vida inteira oscilando de peso, você se manter nesse peso e nesse corpo por 3 anos, né? Vai fazer 3 anos esse ano da minha última mudança de comportamento, é uma vitória incrível.
E aí, quando eu comecei a aprofundar mais ainda os meus conhecimentos em cursos de desenvolvimento humano, de comportamento humano, de como o nosso cérebro se comporta, que eu fui entender que primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa tratar aqui. E é isso que eu venho fazendo desde que eu me formei, ajudando pessoas, principalmente mulheres, a emagrecerem. E eu entendo perfeitamente se você fala pra você, eu não tenho jeito, eu não consigo emagrecer, eu já tentei de tudo, nunca deu certo, eu já tentei 1000 vezes e nunca deu certo. Eu te entendo, porque eu passei por isso. Eu sou ansiosa, eu desconto na comida, eu tenho compulsão por doces. Eu te entendo, eu passei por esse caminho. Então eu sei como fazer você chegar lá mais rápido possível, como fazer você chegar no teu objetivo sem sofrimento, porque eu passei, eu sei as tuas dores, eu sei o que você sente em relação ao teu corpo, eu sei o que você entrar no número da calça que você jamais gostaria de entrar, como eu estava indo do 42 para o 44, e hoje eu tô de volta no meu 38, há 3 anos mantendo, então eu sei o quanto isso é importante para você, e eu te falo com todo o amor do mundo, eu consigo te ajudar. Eu consigo te ajudar porque eu sei o que você está passando. E quando a gente fala isso, é porque eu não vou te dar simplesmente uma dieta, porque pra mim dieta não importa muita coisa. O que importa é você saber se alimentar, é você olhar a comida com outros olhos, é você se comportar na frente da comida e olhar pra ela e pensar que tá tudo bem se ela tá ali. Não precisar comer até ver o fim. Isso é a maior vitória que a gente consegue no mundo da nutrição. Bom, gurias, desabafei aqui com vocês, contei toda a minha história, eu aprendi a administrar isso, porque sempre quando eu contava uma história eu me emocionava demais, mas é uma história linda, E quando eu falo, né, que eu olho todas essas fotos, eu vejo o quanto é bonito essa história que eu tenho de superação, essa história de vitória, e eu acredito que tudo na vida tem um propósito. Eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por isso para que hoje eu pudesse entender as mulheres, entender o que elas estão passando e poder ajudar. Meninas, muito obrigada por assistirem até o final. Fico à disposição para poder ajudar vocês. Fiquem com Deus, um beijo grande no coração e até o próximo vídeo. E eu tava quase esquecendo, se aproveita, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha com mais pessoas. Até mais!